Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, boa tarde, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu só arrumar a câmera aqui Deu uma travada aqui, do Google Meeting. E aí, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Ixi, travou de vez. Não, que é para fazer as coisas. Mas vamos nessa. Meus amigos, primeiramente, quero parabenizar vocês por estarem aqui aprendendo um pouco mais sobre direito administrativo e te dar, aí de fato, as boas-vindas, né? Semana que se inicia com novas oportunidades e eu espero que você esteja aqui, de fato, dedicado ao crescimento do seu escritório, né? Que de fato é o que importa. Nosso dia aqui é apresentar durante 15 minutos os momentos que a gente entende pertinente para que você tenha o crescimento da sua advocacia, para que você realmente busque o seu lugar ao sol. Afinal, ano de 2026 é o ano em que a advocacia ela tem que ser transformada. Ela tem que, de fato, mudar a sua especialização. Se você não for especialista num determinado nicho, possivelmente você vai estar aí correndo atrás daqueles que estão se especializando. Então, meus amigos, novamente bem-vindos. Conseguimos restabelecer aqui, não era a câmera que a gente... Vamos seguir com o caminho em busca do sucesso profissional, né? Meus amigos, é o seguinte, vamos lá. Um ponto muito importante, e hoje parar para uma questão muito importante, que 2026 você tem que se especializar. E hoje, a aula de hoje, principalmente a aula de hoje, ela é muito mais teórica. Ela vai ser uma aula em que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o PAD, para você entender o que significa o PAD, o porquê que processo administrativo disciplinar ele é hoje o produto jurídico do momento. Como eu falei para vocês, não é comum a gente ver nos noticiários servidores públicos sendo hostilizados, servidores públicos sendo expostos em razão de algum ato, de algo que tenha feito, e isso vem repercutindo e muito na vida deles. Então, como eu falei, nessa atual gestão, nós temos aí um índice administrativo disciplinares instaurados. E se você está aqui no Instagram, que eu sugiro que migre para o Google Meet, caia lá, na link da minha bio, você vai cair para o grupo do WhatsApp, você vai entrar diretamente no grupo onde serão disponibilizados todos os materiais, tá? Para que você continue acompanhando com a gente aqui. E para você no Google Meet, que está aqui acompanhando nosso material e que ao final das nossas aulas você sempre recebe um material onde você bota a mão na massa. Então, é isso que a gente quer construir para vocês. Mas voltando ao assunto, hoje a aula é muito mais teórica. A gente, durante 15 minutos, vamos aprofundar realmente naquilo que interessa. Para que você conheça um pouco sobre o processo administrativo disciplinar, para que você entenda o porquê que processo administrativo disciplinar hoje é uma das principais atuações do nosso escritório e que realmente demonstra uma rentabilidade muito boa e que, de fato, essa atual gestão vem, de fato, instalando processos em grande escala. Mas antes de mais nada, como sempre falo, se você está aqui comigo, você tem que a obrigação de, no mínimo, ver a aula 2, 3, 4 e 5 e 6. Porque se você não ir para essas aulas, não vai fazer sentido o porquê que você tem que atuar para servidores públicos. Ou você não descobriu o nicho que você quer atuar. Se você ainda está perdido ou se você atua de forma genérica para várias pessoas e não entende que o seu tempo é limitado e que você está brigando por preço, você vai continuar brigando por preço. Enquanto os especialistas brigam por valor, especialistas mostram sua autoridade e assim dão o seu valor e o cliente paga. Então vamos lá? Galera, é o seguinte, antes de mais nada, é muito importante recordar a vocês que estamos num cenário muito favorável na atuação de servidores públicos. Então vejamos os dados de hoje. Isso aqui deve ter aumentado um pouquinho porque nós estamos há uma semana trabalhando com esses dados e a cada dia a CGU ela vai
alimentando seu sistema, equalizando ali quantos processos administrativos estão instaurados. Então, lembrando que nós temos 10.659 sanções aplicadas aos servidores públicos nesses 4 últimos anos, tá? E que de advertência foram 4.354, aquela advertência é uma sanção meramente administrativa, onde não tem multiplicação funcional. As sanções expulsivas, essas que a gente tem que focar, são 2.495, provavelmente hoje deve estar em 2.500 já, sanções expulsivas, ou seja, servidores públicos que foram efetivamente demitidos, e de suspensão 3.475, 3.745, levando em consideração que também já houve uma variação substancial em razão desse lapso temporal de 1 semana. Então, você que é servidor, você que é advogado, você que ainda não entendeu esse mercado, que na defesa de servidores públicos é o atual mercado que vai te levar para o outro nível de advocacia, você está simplesmente fechando os olhos para isso. E é isso que eu não quero. Então vamos lá. Mas o que é um processo administrativo disciplinar? Meus amigos, senhores e senhoras, processo administrativo disciplinar nada mais é que um instrumento pelo qual a administração pública promove um ato de investigação, instrução probatória, para se buscar o evidenciamento de autoria ou materialidade de uma conduta. Muito técnico, né? Vamos resumir isso. Nada mais é que, se o servidor público cometeu um desvio funcional, uma falta administrativa, ele vai ser investigado e, se for o caso, ele vai ser punido. Então, tudo isso se baseia numa investigação interna para apurar se houve falta ou não funcional praticada pelo servidor público. E, em regra, essa apuração é feita por um processo por uma sindicância. Então, a sindicância ela é o marco inicial para saber se o servidor público cometeu ou não eventual ato ilícito administrativo. E, cara, entenda, por que a gente tem que saber um pouquinho, aqui é muito por alto, por que a gente tem que saber essas terminologias? Para a gente entender um pouco o assunto, para a gente saber onde está pisando. Se você quer se especializar, se você não tiver uma premissa básica, você vai continuar errando. Então entenda um pouco daquilo que você vai atuar com especialidade para mostrar a autoridade e o seu valor, tá bom? E o que isso pode resultar? Pode resultar em 4 situações: advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria ou conversão da demissão em cassação de aposentadoria. São aquelas situações em que o servidor público, durante o processo administrativo disciplinar, consegue se aposentar e, se a autoridade julgadora entender que deve ser cassada a aposentadoria, ele converte essa decisão em aposentadoria caso o servidor público tenha sido beneficiado com a aposentadoria. Perfeito. Um pouco técnico, mas tem que fazer sentido para que vocês entendam um pouco a premissa básica disso, tá bom? E vamos seguir de frente, porque isso aqui é o que vai te levar para um faturamento sustentável, tá bom? E o risco real? O risco real nada mais é que a perda do cargo. Imagina um servidor público que se submete a um processo administrativo disciplinar em razão de cometimento de uma falta funcional, e com isso o maior medo dele é qual? Perder o cargo. Se ele perder o cargo, ele perde a estabilidade. Se ele perder a estabilidade, ele perde a remuneração. São consequências lógicas em razão de um servidor público que venha responder um processo administrativo disciplinar e futuramente venha a perder o seu cargo, tá? Por isso que servidor paga bem, porque o maior bem dele é o cargo. Servidor público entende que, se o cargo ele não for protegido, certamente ele vai responder por isso e vai, consequentemente, perder seu cargo se não for por uma autoridade julgadora, por uma advogado que entenda do mecanismo do processo administrativo disciplinar. E aqui no meu escritório eu desenvolvi uma metodologia específica como trabalhar com o processo administrativo disciplinar de forma clara e de forma sustentável. E vamos às etapas do PAD. As etapas do PAD, meus amigos, é o seguinte: ela passa por dois momentos. Produção, fala para mim aqui, porque recebi uma ligação aqui no Instagram, não sei se caiu a conexão. Vem no Instagram, por favor, se tá ok, e me responde aqui, produção. Vamos seguir aqui no Meet, tá? Pessoal do Instagram, se tiver alguma falha, vocês me falam, tá bom? Que eu não estou recebendo comentário de vocês. O processo administrativo disciplinar, meus amigos, eles passam por etapas. Instauração do PAD, que é a portaria que inaugura o processo administrativo, ou seja, aquilo que inicia a persecução na via administrativa. Defesa prévia, aonde é a primeira chance, geralmente na... Obrigado, produção.
Geralmente é nos primeiros passos em que o servidor já apresenta só a defesa preliminar, nada de mérito, mas sim algo que seja bem en passant, mostrando que ele não deve ser responsabilizado funcionalmente, tá? A instrução, onde são ouvidas testemunhas, produção de provas, provas periciais, inclusive acariações, se for necessário, né? É muito importante a gente trabalhar nessa técnica da acariação, porque é onde a gente pega aí os pulos dos erros testemunhais ou da falta de compromisso com a verdade das testemunhas. É muito importante estar atento a isso, tá? Quem não se utilizou do Instituto da Acariação deve explorar muito bem isso, tá? Defesa escrita, se o servidor público for indiciado, vai ter um rol taxativo que é semelhante à acusação ali no processo penal, onde ele limita a atuação em que o servidor eventualmente tenha cometido uma infração funcional e ele responde dentro daquele limite contido no termo de indiciamento, tá? E após isso, nós temos a defesa prévia, ou defesa escrita, como falei, onde vai trazer os elementos de fato e de direito, do qual não deve ser responsabilizado. Vem o relatório final. O que é o relatório final? Onde a autoridade, a comissão processante entende que houve ou não, após a apreciação da defesa técnica, cometimento de desvio funcional, e ele vai trazer ali a dosimetria, anos antecedentes, se houve ou não, se há uma subsunção do fato à norma, se existe algum outro diploma legal que pode ser aplicado ao caso, enfim, tudo isso a gente vai explorar de forma bem minuciosa nas nossas próximas lives, tá? Pode ficar bem tranquilo que a gente vai aprofundar isso de forma muito contundente. Vocês vão entender porque que nós aplicamos aqui o nosso mecanismo único, que é uma forma de diferenciar de toda a atuação dos advogados, tá bom? E tem o julgamento. O julgamento é essa autoridade competente para aplicar a sanção administrativa. Vamos em tese aqui para a gente. Na aplicação de até aplicar essa suspensão ou advertência, e se for auto de demissão, geralmente ministro de Estado, por delegação do presidente da Presidência da República, ou governador de alguns estados, ou prefeito municipal, que em regra são os prefeitos em municípios. Então a gente tem a competência de cada um e os regulamentos próprios de cada município, estado, DF, para regulamentar sobre a matéria. Beleza, gente? Passando bem rápido, uma forma bem sucinta, direta, para você entender um pouco da complexidade do PAD, mas que é estruturável. Isso não prejudica você de fazer uma atuação consistente para o público muito qualificado que se chama servidor público. Se você entender isso, você vai começar a mudar o jogo da sua advocacia. Pode ter certeza. Se você entender que servidor público é classificado, é um público que realmente te entende e sabe que pode perder o cargo dele, ele vai entregar o valor que você pediu. Mas cada etapa, a gente tem uma estratégia técnica. Assim como o processo penal, você tem que entender um pouco das nuances administrativas. E se você entender bem, tenho certeza que você vai conseguir dar os passos de sucesso para absorver seu cliente, e aonde é o que importa no próximo slide. O porquê que é uma grande oportunidade atuar para servidores públicos. Lembrando que nós temos uma demanda constante, ou seja, cada vez mais a gente vai tendo demandas recorrentes referente à atuação na defesa de servidores públicos, tá? Poucos advogados dominam a defesa de PAD. Muitos dão aula, mas não conhecem na prática. Ou muitos desconhecem e atuam por aventura. E a gente tem que descartar esses dois cenários. A gente quer profissional qualificado que tenha autoridade, qualidade de entrega e que consiga entregar conforme o valor proposto. Por isso que a gente cuida muito da especialização do advogado na defesa dos servidores públicos. O ticket, ele é alto. Pode partir de 20 mil a 30 mil reais, levando em consideração honorários iniciais, taxa de manutenção processual e êxito. E o que a gente busca é muito mais o êxito. O êxito é muito importante para você dar sustentabilidade para o seu escritório. Tá bom, gente? Vamos seguir nesse caminho, vamos pensar sempre no êxito, por isso que a gente trabalha de forma intensa e sempre trazendo um mecanismo único de atuação, tá? São os clientes que pagam bem, servidores públicos são clientes que pagam bem. Se você entende isso, que o servidor público é um público qualificado e que tem uma remuneração estável e que ele vai te pagar todo mês, você sai da zona de uma alta inadimplência e cai para uma zona de sustentabilidade. Isso é muito importante para que você saia do risco e entenda como que você consegue flutuar ali dentro da sua atuação com o seu escritório rentável, tá? Indicação fácil. Servidores públicos que têm uma boa experiência com o escritório, com advogado, eles costumam indicar. Ah, um amigo meu também está passando por um PAD. Ó, o Flecha
já atuou em um PAD para mim e foi absolvido. Me trouxe segurança, me trouxe convicção. O cara tem uma defesa estratégica técnica muito importante. O mecanismo dele nos proporciona uma segurança. Eu vou para as audiências tranquilo. Isso é um ponto muito importante que você tem que entregar para o seu cliente. Por isso que a gente traz sempre todo esse contexto para você entender a complexidade do PAD, mas ao mesmo tempo é fácil de estruturar, é fácil de entregar, é fácil de fazer. Só basta você querer e se tornar uma autoridade, tá? E a mão na massa, como eu sempre falo, todas as nossas aulas a gente tem a mão na massa. Você tem que botar a mão na massa, sentir o prazer de entender a complexidade de se atuar para a defesa de servidores públicos e ao mesmo tempo se qualificar num nicho que é altamente rentável. Você vai baixar a 8.112 e você vai ler e ali na 8.112 você tem o capítulo do regime disciplinar, que é entre o artigo 143 a 182. Por que você tem que estudar isso? A 8.112 ela é uma lei paradigma para os demais estados e municípios. Se você entender da 8.112, você já parte do pressuposto que você vai ter um direcionamento técnico para fazer suas reuniões estratégicas e, consequentemente, entregar valor e não preço. Tá? Entenda, você sabendo da matéria de forma técnica, você sai do valor, você sai do preço e você briga por valor e autoridade. Perfeito, meus amigos? Galera, como eu sempre digo, se você aqui do Instagram tá dando mole e até agora não recebeu nossos materiais, link na bio, grupo do WhatsApp, cai pro grupo do Google Meet, material de qualidade. Para você que está no Google Meet, o material tá na mão, é só botar a mão na massa. Beleza? Meus amigos, sempre finalizo minhas lives falando o seguinte: o ano de 2026 é o ano das distrações. Ano de Copa do Mundo, eleição, carnaval. Tirando as outras festividades. Se você não tiver o foco, você vai se perder. Então eu quero que você seja autoridade. O ano de 2026 é um ano para quem não vai se distrair. Perfeito, meus amigos? Agradeço mais, fiquem com Deus. Qualquer coisa, é só me chamar no direct pessoal do Instagram. O Google Meet vai a aula subir para a plataforma. Até mais. Tchau, tchau.